Somente Deus seja louvado. O Espírito Santo trouxe em revelação a uma serva de Deus desse capítulo. Nem sei como vai ser o comentário, mas que o mesmo possa colocar palavras na minha boca. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Quem tiver uma Bíblia, acompanhe a leitura do versículo 1 ao 5, para não se estender o áudio, já vou entrar no comentário. Davi, antes de assumir o reinado, sabia que teria que aguardar Saul falecer. Ele teve diversas oportunidades para exterminar com Saul, assim como Saul tentou também exterminá-lo. Aí chegou o momento que Davi escondeu-se na caverna. Ele retirou-se dali e foi lá para a caverna de Adulão. Seus irmãos, toda a casa do seu pai, o acompanharam. E junto a Davi e sua família, ajuntou-se aqueles que se achavam em aperto, os endividados, aqueles que estavam com espírito desgostoso, marginalizados, desprezados pela sociedade, julgados, porque muitos nunca fizeram um curso superior, nunca passaram por um concurso público, nunca passaram pela etapa do direito, a carteira da OAB, nunca foram advogados, para depois transformar-se em juízes, mas se acham no direito de julgar qualquer um, de perseguir de morte. Não falo de morte física, um tiro, uma facada, uma pedrada, um atropelamento, um enforcamento, mas quantos morreram em meio ao caminho por gente com o espírito de Saul. Alguém que deseja a nossa morte, deseja o nosso fracasso, deseja que vamos a menos na fé, deseja que nós fujamos e saímos de bairro, de cidade, de estado, de país, até para outro planeta, não suporta a nossa presença. E Davi escondeu-se em uma caverna. Estava lá com homens marginalizados. Está bem claro aqui. Homens que se achavam em aperto, ou seja, quem estiver ouvindo a minha fala e estiver em aperto, preste atenção. Está com dívidas? Está com um espírito desgostoso? Perdeu o sabor da vida? Vive um dia de cada vez, em uma vida sem nexo, sem propósito, sem vontade alguma? Está assim? Alguém que já pediu a morte para Deus? Não vê o horizonte à sua frente, apenas uma tempestade? Procurou abrigo no Senhor, mas mesmo assim está com medo. O inimigo está lá fora da sua caverna, querendo te matar. O Espírito Santo toma essa boca e te diz: junto contigo está o filho de Davi, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que reinou na terra e hoje reina no céu. Nasceu em uma manjedoura, poderia ter nascido em um palácio. Nasceu numa estalagem, poderia ter nascido em uma casa muito abastada. Em vez de ter uma infância tranquila, foi fugitivo, no colo de Maria. Herodes queria o matar. Fugiram, assim como Davi fugiu, o filho de Davi. Não falo Salomão, você está entendendo? Ele era da linhagem de Davi. Ele fugiu, quantas vezes fugiu ao longo do seu ministério. Quando quis pregar a palavra, quiseram o matar pela primeira vez. Por acaso esse aí não é o carpinteiro, filho de José? Conhecemos seus irmãos, suas irmãs, sua mãe, lá de Nazaré. Por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Olha só o preconceito. Mas não enxergaram nele
a divindade, estava dentro de um corpo. Tinha endereço? Tinha. Tinha família? Tinha. Mas ele estava dentro de um corpo, porque essa era a vontade de Deus Pai, que o seu Filho manifestasse na terra através de um corpo humilde, manso, sem posses. Quer me seguir? Disse ele. Eu não tenho de reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz, venha. Então, assim como Davi se escondeu, e junto a ele reuniu-se homens em aperto, em dívida, em depressão, com todo tipo de males, juntou-se ao lado do Rei dos Reis, todo tipo de gente na mesma situação. Maria Madalena, uma adúltera. Pedro, um pescador qualquer. Mateus, publicano, ou seja, cobrador de impostos, tão marginalizado pelos judeus que sofriam nas mãos daquele império cruel. O Império Romano, além de sacrificar aquele povo com altos impostos, os cobradores de impostos eram corruptos em sua grande maioria. Mas essa minoria foi escolhida por Jesus. Mateus. Zaqueu, publicano, estava lá no alto de uma árvore. Vem cá, quero pousar na sua casa. Existiam homens simples, homens de bem, e homens terríveis também, na qual foram expulsos os espíritos de seus corpos, sendo convertidos, seguiram Jesus Cristo e falaram: pela vida e pela morte estaremos contigo. Assim como aqueles homens na caverna formaram um exército. Davi estava ali se escondendo de um rei cruel, na qual Deus já tinha se afastado dele. E os homens mantiveram-se firmes ao lado de Davi. E você está ouvindo essa palavra. Um dos filhos de Davi fala contigo hoje, através dessa boca. Também sendo perseguido pelo espírito de Saul, estou em uma caverna. Pode acreditar você ou não, estou aqui na presença de uma tribuna pregando. E se você estiver, glórias ao nome do Senhor nessa condição. Não prego para aqueles fúteis, não prego para aqueles que se pautam em sobrenomes, em panelinhas, aqueles que se pautam em tradições, que não têm atenção nenhuma durante o culto, que ficam manuseando seus aparelhos celulares, que conversam fiado durante o serviço de culto, que ficam com seus olhos abertos, seus pensamentos longe, que fazem somente social, que se preocupam somente com seus corpos, com os rostos, se preocupam somente com os vestidos, os ternos que vão vestir, os carros do ano. Não é isso que Cristo veio trazer para a terra. Cristo abençoa, sim, Ele abençoa, mas Ele quer ver em nós uma dependência do Rei. Glória ao nome do Senhor. Você está dependente dEle, está precisando de auxílio, mesmo em condições adversas. O Rei fala para você: estamos protegidos nessa caverna. Aqui ninguém entra. Vai chegar o momento que vamos sair. Você vai se sentir forte. No caminho há momentos de descanso, de fuga. Há momentos na qual são necessários planos serem feitos para que haja vitória sobre o adversário. O Rei dos Reis ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Você acha que ele atravessava paredes? Você acha que ele saía voando como o Superman? Você acha que ele fugia? Você acha que ele tinha uma visão de raio-x que fulminava todos os seus inimigos? Não. Aquele que bater na sua face dá outro lado. Ame seus inimigos. Se entregou como cordeiro no momento da sua paixão e morte. Foi obediente até a cruz. Foi um servo. Vai chegar o momento da sua partida um dia. Mas enquanto estiver aqui na terra, não baixe a cabeça para o seu adversário. Pisa na cabeça dele. Clame o sangue do Senhor Jesus, aquele que venceu o inferno e a morte. Aquele que vai te dar a vitória. Aquele que vai permitir você trocar de vestes, ou seja, trocar de corpo. Você vai receber um corpo imortal, incorruptível, glorificado. Vai reinar com ele lá junto ao trono de Deus. Então, fique em paz. Momentos de guerra, momentos de paz. Momentos de alegria, momentos de tristeza.
Momentos de saúde, momentos de enfermidade. Momentos de liberdade financeira e momentos de aperto. Momentos de alegria e momentos de depressão. Mas que todas essas provas te tragam gravidade, um espírito guerreiro, que enfrente de cabeça erguida e lute até o fim, sem medo da morte, porque Jesus Cristo ressuscitou e promete para nós que não conheceremos a morte, partiremos dessa vida para uma vida eterna. Irmãos, eu sinto uma fluência verbal, não dá vontade de parar de pregar essa palavra, mas vai ficar longo o áudio, muitos não dão atenção. Olha lá aquele irmão novamente falando, eu não vou ouvir, mas se você ouviu até o final, dê glórias a Deus comigo, ao Rei dos Reis, aquele que fundou junto com o Pai o mundo. Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai vir buscar os seus eleitos. Está escondido e escondida. Saia da caverna agora. O Rei está contigo. Enfrente as batalhas cotidianas em nome do Senhor Jesus e Ele te dará vitória. Pela fé tereis vitória. Com essas palavras somente Deus seja louvado.